Na penumbra de uma abadia esquecida pelo tempo, oculta entre as montanhas enegrecidas do norte, reuniram-se 7 sacerdotes. Mas não eram homens de fé. Eram hereges, antigos monges renegados, excomungados por desafiar os dogmas da Santa Sé, unidos agora por um único desejo: subjugar o próprio Deus. Eles diziam ter descoberto fragmentos de um evangelho proibido, um texto ancestral supostamente ditado pelo próprio Lúcifer antes de sua queda. Nele, havia instruções para um ritual impossível: a invocação do Criador e sua prisão dentro de um receptáculo moldado com relíquias sagradas e ossos de santos profanados. Se ele nos criou, então deve estar sujeito às leis da criação, sussurrou Mateus, o líder do grupo, com olhos febris e voz trêmula de ambição. Na noite do solstício, com sangue inocente vertido sobre o altar profano, os sacerdotes entoaram os cânticos esquecidos, em uma língua que já havia sido sepultada por milênios. As velas tremularam, o chão estremeceu, o ar se rasgou como um véu, e então ele veio. Mas não veio como um cordeiro, não como luz, nem mesmo como fogo. Veio como um silêncio absoluto que matou o som, a razão e a própria fé. Os hereges tentaram continuar o ritual, forçar a prisão do Ser Supremo dentro do círculo de proteção, mas seus encantamentos se desfizeram como poeira ao vento. As runas brilharam por um instante e então escureceram. O chão se abriu sob os pés de 2 deles, tragando-o sem grito algum. O outro começou a gritar tão alto que sua garganta se desfez. Mateus, sozinho, permaneceu de pé. Uma voz se ergueu, sem som, sem forma, diretamente na mente dele. A criatura ousa tocar o Criador e pensa que pode vencê-lo? Naquele momento, Mateus entendeu. O ritual havia funcionado. Deus estava ali, mas jamais poderia ser controlado. E agora, ele estava acordado. Mateus caiu de joelhos, o rosto suado, os olhos dilatados, o corpo tremendo como de uma criança diante da morte. Ao redor, seus companheiros jaziam em estados impensáveis, alguns com os corpos congelados em expressões de êxtase e agonia, outros reduzidos a pó, como se jamais tivessem existido. A presença dele era como um abismo olhando de volta. Eu só queria libertar o mundo da tirania dos dogmas, criar algo novo, uma era em que os homens fossem deuses de si mesmos, balbuciou Mateus, tentando se justificar, mesmo sem entender por que a sua boca ainda se movia. A voz retornou, não como som, mas como verdade impressa diretamente em sua alma. E chamaste isso de liberdade? Quiseste um mundo sem mim, mas clamaste pelo meu nome em tua loucura. Deus não gritava, não ameaçava, apenas era. E nesse ser, Mateus viu tudo, todos os atos humanos, desde a criação até aquele instante. Viu guerras travadas em nome dele, viu santos sendo queimados e hereges venerados, viu o sangue dos inocentes e as orações dos desesperados, viu o orgulho que o levara até ali e percebeu o tamanho do erro. Perdão, o murmurou, mas não como um sacerdote, mas como pó diante do infinito. Mas não houve misericórdia. Com gesto que não foi gesto, com tempo que não era tempo, Deus o dividiu. Mateus não morreu, não completamente. Seu corpo permaneceu ajoelhado, petrificado em carne viva, olhos fixos na abadia. Sua mente foi despedaçada e espalhada pelos ventos do mundo, fragmentada em 1000 ecos de agonia silenciosa. E Deus, satisfeito com sua lição, partiu, mas não voltou ao silêncio de antes. A abadia foi encontrada dias depois por camponeses que notaram o céu sempre cinzento sobre as montanhas. Os corpos estavam intactos, sem sinal de luta, mas seus olhos, todos tinham os olhos arrancados, como se a visão do divino fosse impossível de sustentar.
A estátua de carne no altar, Mateus, se tornou lenda. Diziam que ele chorava sangue nos eclipses e que, se alguém sussurrasse blasfêmias perto dele, ouviria a própria voz responder em agonia. Mas o pior foi o que aconteceu com o mundo. Deus havia sido invocado e agora o mundo sabia. O véu estava rasgado. Fenômenos começaram a ocorrer em toda parte. Estátuas choravam, anjos caíam como estrelas mortas e crianças nasciam com palavras sagradas gravadas em suas peles. Deus não governava mais das alturas. Ele caminhava entre os homens, e os homens tremiam.